Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão vivos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus está nesse lugar. Amém? Convido aos amados irmãos para que abram as vossas Bíblias. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vivo o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres,
peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Cremos pela fé que o Senhor está aqui conosco nessa noite. Tua palavra diz que, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, ou aí há liberdade. Que tenhamos, Senhor, liberdade para te adorar nessa noite. Que tenhamos, Senhor, liberdade para te glorificar nessa noite, Senhor. Que tenhamos liberdade para orarmos, para que vidas sejam salvas, transformadas, curadas, restauradas, fortalecidas pelo poder do santo nome do Senhor. Senhor, que haja uma plenitude, uma primazia do Espírito Santo de Deus neste lugar, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, pode tomar assento. Verdadeiramente, creio eu que esta deve ser uma das histórias bíblicas mais conhecida, uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. E vocês já ouviram muitas pregações concernente a este texto. Eu mesmo já preguei aqui uma única vez referindo-se a esse texto. Mas, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, à medida que a gente vai orando à medida que nós vamos ficando mais íntimos com o Senhor, parece que as coisas vão se descortinando. Nós começamos a enxergar, às vezes, algumas coisas que já até pregamos, já até falamos, ou às vezes já até ensinamos, mas que passou desapercebido. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas a mais a respeito desse texto. Muito bem, nós vamos começar então aqui falando acerca do homem de Deus, Eliseu. Fazer uma breve introdução. Eliseu foi um profeta, discípulo do então profeta Elias. Eliseu, assim quanto Elias, homens de Deus, de profeta, de qualidade, melhor dizendo, irrepreensível. Eliseu, por exemplo, quando ele passa em determinada região, a sunamita chega a dizer para o seu marido que ali está indo um santo homem de Deus. Ela usa essa expressão. Então nós vemos que era verdadeiramente um representante de Deus na face da terra. Então nós vemos que Eliseu era verdadeiramente um discípulo, um representante de Deus, mas um discípulo também do profeta Elias. Elias trabalhou bem, ensinou bem Eliseu, né? Eliseu chega a pedir a ele, então, o seu último pedido a seu mestre, que lhe desse, então, a porção dobrada do seu espírito. E Elias fala com ele, que duras coisas pediste a ele. E dá, então, quem conhece a passagem, essa história bíblica, e realmente Eliseu foi abençoado com o seu pedido. Algumas condições que Elias colocou aconteceram e ele foi, então, abençoado. Muito bem, mas nós vemos também aqui, em contrapartida, do outro lado, um inimigo de Israel, tendo em vista que a Síria não era um país amigo de Israel. Verdadeiramente, em alguns momentos, haviam tréguas, havia ali um período de paz, mas nem todo o tempo isso era frequente ou era presente. Mas nós vamos ver que Naamã era um homem conceituado, respeitado pelo seu senhor, pelo rei, pelos seus súditos, né?
um inimigo de Israel, mas que Deus, pela sua misericórdia, demonstra o seu amor universal para restaurar a saúde daquele homem. Aleluia! Através do servo do Senhor, Eliseu. E aí nós vamos perceber que alguns têm nomes, outros são pessoas anônimas, mas esse capítulo, ele é o capítulo que mais fala a respeito dos servos. É o capítulo que mais apresenta-lhe os servos, a importância dos servos. Às vezes você pode estar na igreja, ou no trabalho, ou em qualquer lugar na escola, aparentemente parece que você não é notado, mas siga fazendo o que Deus determinou que você faça. Se tiver de orar por alguém, ora. Se tiver de dar um abraço, abraça. Se tiver de dar um toquinho, né? Hoje estamos com essas restrições, mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. E começa essa história muito interessante, quando diz aqui, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era como se fosse hoje um general de exército, um general de 4 estrelas, né? Era, depois ali do rei e dos seus filhos, ele era o homem ali então mais poderoso. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele era herói de guerra. Mas preste atenção como Deus demonstra o seu amor universal, que diz aqui, ó, porque por ele, o Senhor, está com letra maiúscula, esse texto, dera vitória à Síria. Então, o próprio Deus contemplou, permitiu que Naamã, então, a Síria fosse vitoriosa, melhor dizendo, através de Naamã. Mas esse homem tinha um grande conflito, e o seu conflito estava ficando de uma forma acirrada, porque ele era leproso. A lepra, além de incomodar o físico, também era um símbolo de pecado. Não tinha uma outra representação maior do pecado a não ser a lepra. Mas a grande verdade é que o milagre de Deus visava corrigir o homem onde ele estava inválido. Aleluia! Glória a Deus! Deus queria fazer algo na vida de Naamã. E eu falei que vocês já ouviram muitas pregações com relação a Naamã. Eu também já ouvi. E normalmente os pregadores, diz que cada mergulho daquele, Naamã foi quebrando ali o seu orgulho, os seus preconceitos, de conceitos estabelecidos. Mas vejam só, muito antes disto, Naamã já teve que se quebrar, se moldar, descer do seu eu. Ele, por ser um comandante do exército, era um homem de alta importância, mas uma das coisas que mais satisfaz o militar são as medalhas, né? Tinha até uma novela antigamente que falava do Zé das Medalhas. Mas as medalhas representam as condecorações pelos feitos prestados. Talvez Naamã fosse, se fosse no dia de hoje, aparentemente um herói cheio de medalhas no seu peito, mas no seu interior, no seu íntimo, aquelas medalhas, aquelas condecorações para nada servia, porque ele era leproso. E aí nós vamos perceber aqui a primeira quebra, a primeira circunstância que ele tem que descer do seu eu, das suas convicções, porque ele foi buscar ajuda a um profeta dentre os inimigos. Talvez você nem eu, como quando lemos esse texto, tivéssemos pensado nisso. Mas ele vai buscar ajuda. E essa ajuda vem de uma forma extraordinária.
que vem de uma menina anônima, uma menina que foi levada cativa, uma menina que prestou serviço ali para a esposa de Naamã. Mas tem algo interessante nessa menina. A menina, ela anuncia, ela fala de alguém que tinha autoridade de Deus para mudar a história daquele homem. E quando ela fala isso, ela fala com convicção, usada por Deus, porque veja que ela estava na casa de Naamã, veja que ela estava junto à sua senhora, veja que ela, com certeza, em determinados momentos, ela se deparava com Naamã, mas a lepra que Naamã possuía não pegou aquela menina. Aleluia, glória a Deus. Mas há uma diferença para os que estão no Senhor, para os que são do Senhor. Mas a fé dela, demonstrada em suas palavras, sobre o homem de Deus, o contagiou. Aleluia, glória a Deus. Ela não ficou doente, mas em contrapartida, as palavras que ela falara, o anúncio que ela deu a respeito do profeta que estava em Samaria, contagiou Naamã. Glória a Deus. Aliás, nós temos uma igreja metodista, eu acho que São Pedro de Aldeia, pastor Faleiro, me ajuda aí, igreja metodista contagiante. É bênção, né? Você tem contagiado alguém? Será que eu tenho contagiado alguém? Essa menina que é anônima, que a Bíblia não diz nem seu nome, a sua palavra que diz: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, no caso ao rei: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Meus amados, preste atenção nesse texto. O rei envia o próprio Naamã para que ele entregasse ou presenteasse ali o rei de Israel. Normalmente isso era levado por um servo, de alguém de menos importância. Mas ele mesmo recebeu a incumbência e partiu. Veja que esse homem era tão importante. Naamã era mais precioso, era mais importante, inclusive do que a própria Samaria. Como assim, pastor? Se você quiser ler depois de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24, vocês vão encontrar lá que Onre, o pai de Acabe, comprou Samaria, o monte de Samaria, por 2 talentos de ouro. E olha quanto ouro aqui Naamã estava levando para presentear então aquele rei, que normalmente os profetas, os sacerdotes, era alguém que estava ali a serviço daqueles reis pagãos, e ele achou que, levando aquela quantidade ali de riqueza, de ouro, de roupas, aquilo ali então, ele estaria como se fosse agradando ali o sacerdote ou o profeta, para que ele recebesse então o milagre. Mas quero dizer uma coisa para você: as coisas de Deus não se compram com dinheiro. Amém? Glória a Deus. As coisas de Deus não são compradas com dinheiro. Certamente que o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, mas as coisas espirituais não se compram com dinheiro. Amém? Você conquista pela sua fé. Aleluia. Pela fé que você e eu temos no Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele leva também uma carta. E isso faz com que quase há um incidente diplomático. O rei de Israel é o rei Jorão. Se não me falha a memória, era filho de Acabe com Jezabel. Quando ele recebe ali aquela carta, ele então rasga as suas vestes e
Ele diz que, porventura sou eu, Deus, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? O rei fica indignado, fica furioso. Ele acha que o rei da Síria está querendo romper com ele. Ele não estava totalmente errado, não. Porque logo no capítulo 6 em diante, vai haver aí um outro conflitozinho, que o nosso pastor fala sempre aqui, que o pessoal foi lá para pegar Eliseu, né, e Eliseu clamou ao Senhor e eles ficaram cegos. Aí o rei ficou na boa, né? Está todo mundo cego, o que eu faço? Mato eles agora? Ele dizia, não, você vai dar pão e água para eles. Glória a Deus. Aí o profeta ali evitou que acontecesse naquele momento aquela guerra. Mas, prosseguindo aqui o texto, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Amém? Há profeta aqui neste lugar? Há profeta no seu lar? Amém? Há profeta na sua casa? Aleluia, glória a Deus. Você tem proferido a palavra de Deus no seu bairro, na sua circunvizinhança? Há também sacerdote, você tem intercedido ao Senhor? Tem clamado ao Senhor? Irmão, veja que Deus é misericordioso. Esse homem, ele não pertencia a Israel, mas ele, então, ele é forçado, em virtude das suas circunstâncias. Ele crê, ele é contagiado por aquela menina. E ele vai, então, até o homem de Deus. E aí nós vamos perceber uma coisa. Muitas das vezes, tirando como lições para as nossas vidas, muitas das vezes, alguém fala mal de você. Alguém que não é da fé fala mal de você, ou alguém sente-se superior a você. Mas na hora que a coisa aperta, vai lá, chama o irmão João, chama aquele irmão lá, aquele crente, para orar por mim. Vai lá, chama o pastor Falheiro, chama a bispa Nira, para orar por mim. Embora eles não são da fé, mas eles reconhecem que há em você uma autoridade de Deus, para que toda enfermidade bata em retirada, para que você seja curado, para que as pessoas sejam libertas, para que sejam transformados pelo poder do santo nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí Eliseu então faz isso. Eliseu, que havia aprendido muito bem com o seu mestre Elias, e ele simplesmente diz para Naamã, olha, vai ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Aí vem a outra questão dos quebra de orgulho, quebra dos paradigmas. Naamã, na sua pompa, acostumado a receber reverências, acostumado a ser bajulado pelos seus subordinados, porque ele era um homem conceituado, um homem de muita importância para o seu Senhor. Mas veja que Naamã também era servo. Ele era servo do rei. E nessa circunstância, diante de Eliseu, que é um representante de Deus na terra, Naamã também aqui, novamente, ele passa a ser servo. E ele diz, pensava que ele iria sair a ter comigo. Pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí ele questiona o lugar que Eliseu determina para que ele mergulhe. Verdadeiramente ele não estava errado com relação à pureza dos rios. Talvez os rios da Síria fossem mais limpos, mais nítidos, mais transparentes do que o rio Jordão, que Eliseu mandou que ele mergulhasse. Um rio talvez lodoso, não tão transparente.
mas a grande verdade é que ele não queria mergulhar. Mas aí entre os outros servos, a importância dos servos, a importância daqueles que te assessoram, a importância daquele que te ajuda. E eles dizem assim: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido algo demasiadamente espantoso, algo difícil, já que Naamã era um profissional da guerra, um homem de guerra, acostumado a estar em combate, está em batalhas, né? Está acostumado à vida dura da caserna, a vida dura ali dos combates, dos conflitos. Simplesmente era para o Senhor mergulhar. O Senhor não vai fazer, vai deixar ele fazer. Aí ele cai em si. Aqui todos os seus paradigmas, todas as suas resistências, todos os seus preconceitos de superioridade foi lançada por terra. E ele então mergulha 7 vezes e a sua pele então torna-se limpa como de uma criança. Amém, irmãos? E ficou limpo. E a palavra de Deus diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Meus amados, veja aqui que é consoante a palavra do homem de Deus. Se quem determinou que você faça for realmente um homem de Deus, conforme Eliseu era um homem de Deus, um santo homem de Deus, então você pode fazer, porque Deus está nesse negócio. Amém? Glória a Deus. Voltou ao homem de Deus. Olha, veja que aquele homem com a sua arrogância, né, com todos os seus preconceitos, mas ele voltou ao homem de Deus. Ele agora já estava quebrado. As suas armaduras tinham sido retiradas, tinha sido lançado por terra. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente. E a Eliseu não aceita o presente. Aí no versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Houve uma conversão, aleluia. Esse homem se converteu ao Deus verdadeiro, ao Senhor. Mas aqui tem algo interessante. Eu não sei como ele ficou sabendo disso. Talvez possa ter sido até pela menina. Se vocês abrirem depois em Êxodo capítulo 20, versículo 24, vai encontrar lá as instruções de Deus falando para Moisés com relação ao local de adoração, um altar de terra, para que ali fosse prestado ao Senhor holocausto, sacrifício, para agradar, para louvar então o Senhor. E ele leva de Israel esses 2 mulos de terra. E no final de tudo isso, ele fala a respeito do seu Senhor, e que ele teria que cumprir algumas coisas fisicamente, mas o seu coração estaria longe daquilo, a sua alma estaria longe daquilo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Aleluia. Essa é a expressão que todos nós devemos dizer para aqueles que estão carentes, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão em dificuldade. Mas o Senhor nos concedeu autoridade para que nós, como portadores da sua palavra, possamos também orar por uma pessoa e ela ser curada, ser liberta, ser transformado em nome do Senhor Jesus. E isso não é apenas uma questão do Antigo Testamento. Eu já estou encerrando. Jesus diz assim, Marcos 10, 45, o próprio Senhor Jesus diz isso: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja que Eliseu era um representante de Deus na terra, mas ele não aceitou aquelas recompensas. Ele
Conforme a Bíblia diz, de graça recebeis, de graça dai. E o Senhor Jesus confirma isso. O Senhor Jesus é, nessa circunstância aqui que Marcos apresenta, é o servo de Deus a serviço do homem. Quando ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Será que nós temos servido a nossa comunidade? Será que nós temos servido nossos irmãos? Será que nós temos servido a nossa igreja? Essa é uma pergunta que você não precisa me responder, mas eu deixo para que você reflita, medite nisto e veja a sua importância neste lugar. Às vezes você, eu não sou pastor, não sou pastora, não sou bispo, mas diante do Senhor, todos nós temos importância, ainda que você seja um humilde servo é alguém que é apenas, às vezes coloca um copo d'água aqui para nós, que é muito importante, né? Mas diante do Senhor, você tem um grande valor. Veja que a cura de Naamã se deu através daquela menina, que a Bíblia não expressa o seu nome, mas a sua fé contagiou aquele homem. Que Deus ricamente vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Faleiro. Amém. Glória a Deus. A inspiração do nosso culto de quinta-feira é este texto que o pastor Antônio pregou. Por isso nós chamamos de mergulho espiritual. Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. 7 na Bíblia é quantas vezes forem necessárias. Não é 6 mais 1. É quanto for necessário. É o número perfeito. E nós cremos, irmãos, que esta noite Deus quer fazer algo de restauração na sua vida e na minha vida. Para isso, com humildade, a gente deve se colocar aqui na presença de Deus. Longe de mim ser Eliseu, longe do Antônio ser Eliseu, longe da Cláudia ser Eliseu, mas nós somos servos do Senhor. Nós fomos consagrados para ministrar a palavra. E a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A ordem de Jesus foi para que eles fossem, e a maneira que eles iam, não só impunham as mãos, mas eles também ungiam com óleo. Não é, meus irmãos, o misticismo de pôr as mãos. Impor as mãos é um contato de fé. Impor as mãos é um contato de fé. É para despertar a nossa fé. A unção com óleo não é o misticismo o óleo é que está curando, não. A mão é que está curando, não. É Jesus que está curando. A imposição das mãos é um contato. A unção é um contato. É lógico que há um mistério nesse projeto de Deus. Nós estamos aqui na presença de Deus. E quando a gente ora, Deus muda até a sua vontade. O rei Ezequias tinha recebido
uma ordem de Deus através do profeta Isaías: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. E Isaías foi lá e disse para ele: ó, você vai morrer. Ele estava tão doente que ele não aguentava nem sentar na cama, nem levantar. Diz o texto que ele virou o rosto para a parede e orou, chorou diante de Deus. E Deus foi lá no meio da rua que Isaías estava indo embora. Vai lá, tocou Isaías. Peraí, cara, eu me arrependi. Eu vou abençoar o rei Ezequias. Volta lá e diz para ele que ele não vai morrer, que ele vai viver. Mas o rei disse assim: então me dá um sinal, diz que eu vou ser curado e vou à casa do Senhor. Daqui a 3 dias você vai na casa do Senhor. E deu um sinal para ele. Deus quer ouvir a sua oração. Não é só a nossa imposição de mãos, não é só a nossa unção, mas é a sua disposição também. Ok? Naamã foi atrás de Eliseu, mas ele tinha uma disposição de ser curado. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Deus te trouxe aqui essa noite. Pastor, quantas vezes, quanta gente orou por mim, mas agora é o teu mergulho. É o 5º, é o 6º, é o 7º, é o 8º, é o 20º, é o seu mergulho, e Deus vai operar na sua vida. Amém? Quero convidar a pastora Cláudia, o pastor Antônio. Nós vamos orar uns pelos outros aqui primeiro, e depois nós vamos orar. Lembra que eu tenho dito para ninguém ajoelhar um do lado do outro, fique em pé atrás. Quando a pessoa receber oração, que levantar, aí você ajoelha. Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está entendendo? Então, uma pessoa ajoelha, não ajoelha aqui, fica em pé ali. Depois você ajoelha. Quando a pessoa levantar, você ajoelha. A gente não quer que fique um monte pertinho do outro, tá? Só para obedecer a ordem. Também não vai ter problema não, se acontecer isso, Deus vai te abençoar. Mas nós queremos que você exercite a sua fé. Você não tem que pagar por isso. Você não tem que dar metade do teu salário. Você não tem que fazer voto. Não, eu não gosto que faça voto. A Bíblia diz que é melhor não fazer. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E aqui nós estamos diante de Deus, e Deus vai te abençoar. Amém? Amém? Vamos orar? Antes de eu ungir você, quero que vocês me ungam. Vocês dois. Tá bom? Eu fui ao médico hoje, pedi um monte de essa aqui. Estou preocupado, mas eu tenho umas questões que eu quero colocar diante de você. Aleluia. E mergulhar nas águas do teu amor. Se ele canta, fala Mari, fala se ele Eu canta. quero ser Ó Senhor, põe aqueles sementes. Ó Deus, não pode ser dá, Senhor, vitória. Amém, Jesus. Amém. quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar.
você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Outro como tu, não há outro parecido, não há outro nome digno de ser erguido, não há outro como tu, não há outro parecido, não há outro nome digno de ser erguido, não há outro como tu, não há outro parecido, não há outro nome digno de ser erguido, e não há outro como tu, não há outro parecido, não há outro nome digno de ser erguido. Só tu és, Senhor. Tu és. Não há outro como tu. Não há. Jesus. Pode sentar. Eu queria convidar uma pessoa que ela já veio aqui. Eu tenho orado por ela. Eu tenho orado por ela. E eu sei que esse mergulho hoje é especial para ele e para sua casa. Eu queria que o Sandro viesse aqui na frente. Vem cá, Sandro. Irmãos, eu creio na oração da igreja. Gente, vocês não imaginam como o Sandro é um abençoado de Deus. E eu participo com ele,
porque ele tem uma filha chamada Beatriz. E eu queria que nós orássemos pela Beatriz. Ela está passando por uma transformação gloriosa. E é fruto da fé do santo. Mas essa noite nós queremos dizer para o santo, santo, nós estamos juntos. Como tua igreja, nós estamos juntos. A sua vitória será a nossa vitória. Amém? Então fique em pé agora, estende as mãos para cá. Senhor, o Sandro está representando aqui a Bia. E eu coloco minhas mãos agora sobre a Bia. Normaliza, Senhor, o seu sódio. Normaliza, Senhor, todos os ingredientes necessários para a sua bênção. Ó Deus, asperge o teu óleo santo na mente, Senhor, da Bia. Ó Deus, também na Beth, Senhor, no Sandro. Ó Senhor, Ele já está glorificando a vitória, mas Senhor, eu quero que ela seja palpável, Senhor. Ó Deus, faz algo extraordinário na vida do Sandro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós queremos orar por uma outra pessoa que está aqui na congregação. Hoje é aniversário dela. É a Vanessa. Você sabe o que é afilhada? Sabe o que é afilhado? Sabe? Você sabe o que é afilhado? Eu estou perguntando. Sabe o que é padrinho? O padrinho é o padrinho. Padrinho de quem? De uma filhada. Eu sou o padrinho da Vanessa. A mãe dela e o pai dela, o senhor Noé e a dona Nadir, me deram ela para eu ser padrinho no batismo dela. Lá em Petrópolis. E hoje... Oi? Vem cá. É dona Nira. Vem cá, dona Nira. Fica aqui do lado. A madrinha. Gente, eu quero que Deus dê um presente para a Vanessa hoje. Ela curte sozinha. Ela chora com Deus. Ela pede a Deus. E hoje é o seu mergulho espiritual. É o mergulho espiritual da vitória da Vanessa. Deus vai dar um presente para ela. Deus vai dar um presente para a Vanessa. Estende suas mãos para cá. Senhor, nós impomos as mãos sobre a Vanessa. Ó Senhor, abençoe. Abra a janela do céu sobre ela, Senhor. Derrame sobre ela bênçãos, 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 vitórias, vitórias, vitórias. Senhor, eu a coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Cuide dela. Nós repreendemos, Senhor, toda seta maligna contra a Vanessa. Toda investida do inimigo contra ela, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Agora é hora da gente trazer a nossa oferta.
Mas antes de trazer oferta, vamos orar pelos nossos pedidos. Esse aqui é bom porque ele salpica. Você já colocou seu pedido aqui? Eu já coloquei. Tem vários pedidos meus aqui. Deus tem me dado muitas vitórias. Terça-feira, irmãos, eu fui ao Rio, debaixo daquela chuvarada toda. Eu nunca peguei tanta água lá no centro do Rio de Janeiro. Me molhei todo. Porque aquilo que estiver em nossas mãos para fazer, nós devemos fazer. Porque Deus também abençoa o nosso interesse, né? Eu estava cuidando de uma questão que eu estou pedindo aqui. Está aqui. Então vamos colocar esse pedido nas mãos de Deus. Senhor, aqui estão esses pedidos. Eles estão aqui, Senhor, porque teus filhos e tuas filhas creem que tu tens todo o poder, que basta uma palavra tua, Senhor, e que, Senhor, agindo, quem pedirá? Ó Senhor, que tu possas dizer para nós agora: assim diz o Senhor, esses pedidos estão nas minhas mãos. Senhor, socorre, liberta, restaura, salva, cura, renova, Senhor, desimpede processos, modifica questões. Senhor, toma em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, traz a sua oferta. Traz a sua oferta. Põe a sua oferta aqui no gasofilácio. Nós cremos que Deus é poderoso. Aleluia. Amém. Senhor, obrigado por essas ofertas. Que elas sejam abençoadas. E também, Senhor, abençoados os que ofertaram e os que não puderam fazê-lo. Ó Senhor, olha para os teus filhos. Supre as nossas necessidades. E dá-nos condições, Senhor, de participar mais do teu reino. Ó Deus, abençoa essas ofertas, para que elas sejam, Senhor, usadas na manutenção, no desenvolvimento, na expansão da tua obra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Há uns 8 dias atrás, irmãos, eu estava orando pelo nosso aniversário, pelo aniversário da igreja, que vai ser dia 8. Sem ser quinta-feira que vem, a outra quinta-feira. Está pertinho. Separe uma oferta especial para você trazer no dia do aniversário, tá bom?
E Deus me mostrou. Indiretamente eu falei domingo aqui para vocês. Eu não queria entrar em pormenores. Talvez eu nem usufrui. Mas o que Deus tem preparado para esta congregação é muito maior do que qualquer um de nós possa pensar. Eu passei um bom tempo da minha vida indo e vindo para os Estados Unidos, ficava lá 2, 3 meses, voltava. E as igrejas boas nos Estados Unidos não são no centro da cidade, elas são fora. E as pessoas vão para lá, porque as igrejas lá têm um estacionamento imenso. Tem igreja lá, a gente ia numa igreja lá que no outro dia eles mandavam um pão para a gente, um pão. Entendeu? Alguém da igreja levava o pão para você comer em casa. Como tinha gente naquela igreja? E era lá longe, uns 15 quilômetros. A gente ia lá por estrada fora. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário aqui, por aqui. Nosso templo vai ser aqui. Vai ser bonito. Vai ser muito bonito. Agora a gente tem que trabalhar para a gente comprar a propriedade. Tá bom? Então tá aí o cofre, né? Bota a tua oferta lá. Vai juntando. Porque eu acredito na nossa oferta. Para terminar, a última palavra. Quando você chega aqui no altar, que nós, os pastores, impomos as mãos e ungimos você, faça uma declaração de fé também. Quando você chega aqui, não vem de uma forma passiva, não. Tem que dizer: Senhor, eu creio em Ti. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Isso quer dizer o seguinte: eu creio que Tu tens todo o poder, basta o Senhor querer, e o Senhor vai me abençoar. E eu tomo posse dessa bênção. Aí, somada a sua fé, com oração e imposição, queridos, a lepra vai embora. A lepra some. A lepra some. Tá bom? Agora, de tudo que nós ouvimos hoje aqui, se tem uma coisa que eu gostaria que você fosse, que você fizesse, é o papel daquela mocinha que foi levada escrava para a casa de Naamã. Tudo aconteceu porque ela disse para a mulher de Naamã: olha, se o meu Senhor fosse lá e diante do profeta, ele seria curado. Ali começou a história e ele foi curado. Isso quer dizer que você tem que falar para pessoas. Você tem que trazer pessoas aqui quinta-feira. Você tem que convidar a gente, ir buscar, trazer, porque isso vai acontecer. Eu tenho um sermão preparado que eu vou pregar por alguns dias. Aquele leproso, aquele paralítico, que 4 homens desceram ele pelo telhado. Cabe a nós levar as pessoas e colocá-las diante de Jesus. O resto é com Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe em casa. Você que ouviu tudo aqui, saiba que Deus está atuando na sua casa. Nesse momento, Deus está transformando a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.
Senhor, leva-nos em paz agora. E que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.